Olá, irmão. Boa tarde, Pai seja convosco. Quero trazer aqui uma palavra para você. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, né? Deus, Ele nos dá a oportunidade de vivermos. E eu venho trazer uma palavra para você hoje, né? Primeiramente, começando com uma pergunta. Você gostaria de ser abençoado por Deus, ter sua vida transformada por Deus? Que Deus trabalhasse na sua vida de uma forma tremenda e poderosa, que fizessem com que até mesmo você duvidasse ou desacreditasse do que Deus fez por você e sua vida? Dependendo da sua resposta, receba essa palavra hoje. Durante esses dias, né, eu estava trabalhando e meditando muito sobre a palavra de Deus, sobre viver para Deus e ter uma vida segundo a vontade de Deus. Deus, Ele expressa muito o viver para Ele no sentido de fé, né? A fé que nós temos, a fé que nós empregamos na presença de Deus, a fé que nós empregamos diante de Deus. Tudo na nossa vida, na vida cristã, é baseada sobre fé, baseado na fé que nós temos no nosso Deus. Então Deus, Ele me fez meditar muito sobre isso, sobre o querer ser transformado, ser abençoado por Deus. E eu queria deixar com vocês Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existe coisas que não podemos ver, né? E a fé é isso, e viver na fé é viver isso, é viver entendendo que aquilo que Deus quer para nós, aquilo que esperamos em Deus, eles vão se cumprir, e nós já recebemos. Só vai chegar o tempo de Deus para isso se cumprir em nossa vida, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O que nós queremos hoje, né, Deus tem preparado para amanhã ou depois, e a gente tem que entender e esperar esse tempo de Deus. Isso é ter fé, viver na fé, sabendo que Deus está preparando o melhor para nós, e a certeza de que existem coisas que nós não vemos e nem podemos entender. E viver na fé é isso, fazer coisas que nós não entendemos no momento, não entendemos agora o porquê estamos passando e o porquê isso tem acontecido em nossas vidas. Mas Deus sabe, Deus tem trabalhado para isso. Então não é preciso que nós venhamos entender o que está acontecendo, nem entender o que Deus está pedindo. Simplesmente a gente tem que fazer e cumprir aquilo que Deus nos pede naquele momento. E aí me veio uma pergunta, que é: o que nós temos feito em relação à fé para Deus? Qual é a loucura que temos praticado, né? Ou qual é a loucura de Deus que nós achamos, a loucura de Deus que nós temos tomado para nós? Porque assim, as coisas de Deus são loucas para nós homens, para nós que tentamos ser racionais, tentamos acreditar que existe um propósito. Realmente existe, mas nós não temos que entender esse propósito hoje. Nós vamos entender no momento certo. Então qual é a loucura de Deus, que Deus tem pedido para você fazer, que você tem deixado de fazer? E aí veio para mim, me remete muito à história de Abraão, né? Sabe Abraão? Ainda quando era Abrão e morava junto com seu pai Terá, ourives na terra de Ur dos Caldeus, ele era bem sucedido, tinha suas posses, tinha seus empregados, tinha uma boa condição de vida. E Abrão, ele não precisava se preocupar com muitas coisas. Mas em determinado momento, Deus o chama, um Deus que ele já não conhecia, um Deus que ele não ouvia falar. O chama e o traz uma promessa. Agora imagine Abraão vivendo na casa do seu pai, sendo próspero. A palavra diz que
quando ele sai, né, da terra, quando ele sai da casa do seu pai, ele leva consigo bens que ele tinha. Então eles tinham posses. Então veja a loucura que foi o chamado de Deus para ele naquele momento. Um Deus que ele não conhecia, apenas ouviu a sua voz. Um Deus que até então ele não entendia que tinha sido esse Deus que o tinha concedido essas bênçãos. O chama e o diz: sai da terra da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, não é agora, eu ainda vou te mostrar. E tu será uma bênção. E confiar nessa promessa. Então qual é a loucura que Deus está te pedindo hoje, que está te pedindo há alguns dias, e que você tem deixado de fazer? Sabe, eu não sei se você já teve isso, mas eu vou trazer algumas experiências que talvez você tenha vivido. Sabe aquela pessoa que Deus colocou no seu coração algum dia para orar, e você falou: mas eu orar por essa pessoa? Eu não sou ninguém, eu não sou digno, por que eu vou orar? E você não orou. Sabe aquela pessoa que Deus colocou no seu coração para que você viesse abraçar essa pessoa, simplesmente abraçar essa pessoa sem nenhuma palavra para dizer, apenas dar um abraço, dizer: meu irmão, eu sentir de te dar um abraço. Sabe aquela pessoa que Deus colocou no seu coração para você visitar? Qual a loucura que Deus está te pedindo para você fazer, que você acha que é loucura, porque você não entende, que você não fez, não cumpriu? Então eu quero deixar para você essa palavra e essa reflexão. Você quer ser abençoado?